perfeitamente. E a partir daí eu comecei a participar e estudar os assuntos dele. E eu fui me sentindo melhor com as práticas e as técnicas do domínio das bioenergias, certo? Falei, puxa, isso é tão simples, tão eficaz para esse tipo específico de sintomatologia individual, e eu acho que poucas pessoas sabem disso, não é? E nessa época continuei a ter contatos com o Dr. Valdo ininterrupto, mensalmente, por 2 anos e meio, mais ou menos. E a demanda na época era o ano em que foi publicada a obra Projeciologia do Dr. Valdo Vieira. Não havia livro para todo mundo, e as pessoas em São Paulo queriam aprender mais e estudar mais. E não havia curso, nada. Então eu já participando da equipe dele, junto com Samuel de Souza, um físico, Wagner Alegretti, Moacir Gonçalves e eu, nós 4, decidimos criar um curso em São Paulo para orientar as pessoas. E com isso fomos os precursores da primeira turma e do núcleo do Centro da Consciência Contínua em São Paulo. Isso se deu em junho de 1987. A partir disso, organizamos o curso de Projeciologia em 4 aulas. Ou seja, todo o conteúdo do livro era dado em um mês, 4 sábados. E eu lecionava uma dessas aulas, a segunda, sobre as bioenergias. E meus colegas pegavam outros conteúdos. Eu ministrei essas aulas aproximadamente por 5 turmas ou 6. Em seguida eu entrei na faculdade de psicologia e tinha aula aos sábados. E não foi mais possível continuar lecionando. Então, aí eu me aprofundei na psicologia. Falei, não, eu tenho que ser, vamos dizer, exigente comigo, conhecer profundamente a psicologia, entende? Fazer um trabalho bem feito, com ética, com conhecimento, com sinceridade. E aí me dediquei ao curso todo, que duraram 5 anos. E terminando o curso, comecei meus atendimentos. Nessa época eu me afastei um pouco dos contatos com o Dr. Valdo e com a projeciologia, porque os horários não se casavam. E o Dr. Valdo deixou de vir mensalmente para São Paulo. Tal foi aí, então, em 88, a criação do Instituto Internacional de Projeciologia. Nessa época eu estava afastado. Vez ou outra, quando eu recebia a correspondência que ele vinha a São Paulo, eu então me dirigia para, às vezes, almoçar com ele, conversar, trocar ideia, dizer o trabalho que eu estava fazendo. Então, eu continuei atendendo após, então, a formação. Né? E eu comecei a perceber que alguns pacientes que chegavam traziam certa problemática que era próximo dos assuntos da projeciologia ou da conscienciologia, certo? Então, aos poucos, eu sempre tomo nota nos atendimentos e eu fui coligindo esses dados. Mas, qual era a minha postura diante disso? Eu pensava comigo, bom, eu tenho que manter um trabalho o mais adequado possível segundo as normas científicas. E eu me lembrava das leituras feitas com Freud e Jung, que foram os 2 teóricos precursores da psicologia que eu mais estudei profundamente. Tanto é que eu tenho a obra deles, você pode olhar que tem lembretes, notas, papéis, marcadores, na maioria dos volumes, datas de estudo. E então eu falei, olha, tudo isso tem que ser bem feito, para que não crie confusão na mente das pessoas que forem, não é? Entende? Ó, até aqui, você pode olhar na obra Projeciologia, que é um volume que já está bem velho, algumas marcas. E além disso, as marcas maiores se encontram nos índices.
que é fácil de ser percebido as datas em que eu estudava, que eu revisava os assuntos, todos marcados por inteiro, entende? Isso só na obra Projeciologia. Agora, se nós pegarmos a obra de Freud, também isso aparece, ou a de Jung também, entende? Que foi aonde eu recorri, em parte, para criar a bibliografia da obra Consciencioterapia. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que você tem a dizer a respeito de regressão e hipnose, esse processo? Você acha que é uma ferramenta poderosa assim, para auxiliar o tratamento? Olha, eu não faço hipnose nem regressão. Eu sei que há profissionais que fazem, mas eu não conheço nenhum que faça. Eu ouço falar, às vezes vejo uma reportagem na televisão, ou leio um artigo. Agora, não é uma técnica adequada para ser usada pelo psicólogo, entende? Veja, quando eu contei a história que eu criei, o histórico da consciencioterapia, você percebe que ela começou a ser usada a hipnose, por exemplo, em 1880. Era um processo rudimentar, era o início, ninguém compreendia muito o íntimo do ser humano e da própria consciência em si. Então, isso, logo em seguida, eu não me recordo as datas precisas, mas assim que Freud começou, e acho que foi em 1886, talvez mais ou menos, ele com o método psicanalítico já percebeu que a hipnose não era necessário ser usada, que o método psicanalítico fazia o processo que era buscado pela hipnose acontecer naturalmente. Então, se algum profissional hoje em dia usa, eu acredito que é porque ele não teve esse conhecimento, não estudou esse processo evolutivo, histórico, dos métodos e técnicas de tratamento psicológico. Entende? Então não é necessário, a princípio, usar a hipnose. Talvez em casos extremos, muito específicos, mas que seja usado por um psicólogo ou um profissional experiente, que conheça profundamente e bem a técnica para ser aplicada. Assim também a regressão. As pessoas às vezes buscam por curiosidade. Isso não é necessário, não vem a calhar. E deve ser usado, se for, talvez, para fins terapêuticos. Agora, também não é um processo muito, vamos dizer, talvez aceito será a palavra certa, ou necessário também no método psicológico. Muito correto, você acha? Como? Não é muito correto o processo? Eu não diria isso, porque eu não conheço bem o assunto, sabe? Mas eu vejo o seguinte, que o melhor é que isso ocorra naturalmente. Daí que existe na projeciologia e na conscienciologia o processo chamado retrocognição, que é um processo que acontece com você naturalmente. Entende? Às vezes você tem um sonho ou uma projeção para fora do seu corpo humano, uma experiência extrafísica, em que na dimensão extrafísica você tem acesso à sua holomemória, e aí você tem essa regressão naturalmente. Mas ela acontece porque é necessário, que é um momento oportuno, entende? Agora, o que é mais importante no processo terapêutico é a expansão da consciência, que é conseguido gradualmente com o processo analítico, entende? Agora, voltando, no início eu falei sobre o histórico da consciencioterapia que eu elaborei. Então foi Charcot, Freud, Jung e Vieira, que eu considero as técnicas do trabalho do Dr. Valdo Vieira de importância e relevância tanto quanto desses outros três profissionais, entende? Agora, a proposta da consciencioterapia vem do Dr. Valdo Vieira, ele que propõe na obra Conscienciologia, ou melhor, 700 experimentos da conscienciologia. Então eu peguei o tomo, a parte que tem lá todas essas questões, essas colocações, que é a parte de sanidade, e dali eu procurei ampliar cada parte dessas no livro que eu fiz, tá? Que aqui é um protótipo, uma cópia, ele ainda não está
formatado, nem imprimido. Isso aqui foi feito no computador. Eu procurei ampliar aquelas colocações dessa parte de sanidade que é a consciencioterapia. E nessas 100 páginas aqui, não estão todas. São poucos os capítulos que lá tem sobre a sanidade, a consciencioterapia. Tal ampliação que eu fiz que nem todos consegui encaixar nessas 100 páginas. E elas vão ser refeitas no volume 2, que eu já estou escrevendo, entende? Ou seja, elas vão ser acrescentadas e talvez concluídas. Vamos ver onde está. Sanidade. A parte 21, página 425 a 441. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 capítulos, entende? Poderia virar a capinha dele para cá um pouquinho? A capinha do livro? Tá. Só para bater uma fotinha. Ótimo. Então, esse conteúdo ainda não está todo ele desenvolvido aqui nessas 100 páginas. Tem parte disso. Eu não sei dizer quantos são, mas sei quantos faltam, que estão já separados e arquivados, entende? Danilo, o que você sugeriria para as pessoas que querem crescer, sabe? Querem evoluir, sabe? Aumentar a sua consciência. Então veja, primeiro de tudo, são noções que eu fui adquirindo a partir do meu trabalho, da minha vivência, das minhas leituras. Existem dois tipos de pessoas. O tipo que nunca fez terapia nenhuma, psicológica convencional, nenhuma, e as que fizeram. São pessoas diferentes, que fizeram algum tempo, entende? Não 1 ou 2 atendimentos, isso não leva a nada. Vamos dizer, completamente insuficiente. Mas quem fez, vamos dizer, alguns anos de análise em períodos diferentes, não também somente de modo contínuo. Então, primeiro, essa é uma divisão básica, rudimentar, mas extremamente marcante. Tá? Você começa a perceber, por qualquer ponto de vista que você olhar, a pessoa que nunca fez e a que fez, elas são diferentes. E as que fizeram são diferentes para melhor. Entende? São pessoas mais coerentes, mais felizes, mais centradas, têm mais lucidez, sabem discernir melhor o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior, o que é afeto e agressividade. Ela tem mais noção dos opostos dentro de si e na relação com os outros. Então, essa pessoa já é muito mais, vamos dizer, criativa, produtiva, realizada, sabe o que quer na vida. E as que não fizeram são tudo isso em oposto e em menor percentual, para pior. Ok? Então, começar qualquer tipo de terapia, para o leigo, é um passo, é um divisor de águas. Ele já começa a melhorar. Tem que se organizar, se transformar intimamente. E pode ser qualquer linha de trabalho, tá? Qualquer linha já vai ajudar você a melhorar um pouco. Porque sentar, olhar nos olhos de alguém e começar a abrir, revelar o seu íntimo, isso já muda muito você. Já é um exercício de elaboração da consciência que muda, vamos dizer assim, a densidade ou o timbre, falando-se em som, entende? É um som, mas que começa a ter um timbre diferente. Ou seja, é uma consciência que começa a ter uma manifestação já modificada para melhor. Então, para evoluir, o passo 1 é isso. Porque a gente percebe, muitas vezes no consultório, que o paciente chega lá e você olha e começa a atendê-lo, fazer o diagnóstico, porque eu começo sempre o atendimento com diagnóstico médico convencional. E, se necessário, oriento ele para fazer exames médicos comuns, para que a parte física seja, vamos dizer, chancelada, posta de lado, e aí você diz, está tudo ok fisicamente. Agora vamos tratar da parte
consciencial, psicológica, psíquica. Então é sempre necessário abordagem multidisciplinar com cada pessoa que te procura. E cada uma dessas que chega, você normalmente às vezes percebe, a grande maioria fala, puxa, essas pessoas precisariam muito agora só da psicanálise de Freud. Os processos normalmente, os sintomas que a pessoa vive, a qualidade de vida que ela está tendo, são processos neuróticos. Normalmente neurose de angústia é o que mais aparece. Deixa eu lembrar aqui a neurose de angústia, a hebefrenia, como se fala, a histeria. Então, essas tem mais sintomas que aparecem. Os mais depressivos? Isso, são os depressivos, que globalizam a neurose de angústia. Então você pensa e olha dizendo o seguinte, puxa, em 1890, Freud já tratava disso das pessoas. Quer dizer, lá em Viena as pessoas já sabiam que podiam se livrar disso, dessas problemáticas, não é? E aqui, quase um século depois, a maioria não sabe nada disso. Então elas precisariam da psicanálise de Freud por um bom tempo, até se fortalecerem. Para outras, às vezes elas já estão, aí então entra a palavra estágio evolutivo. Tem outras que chegam, que são em menor quantidade, talvez uns 30%, e as outras primeiras 70%, que é a maioria, que já precisariam talvez da abordagem só do Dr. Jung, da psicologia analítica. São pessoas que já estão mais saudáveis, elas estão mais produtivas, trabalhando, fazendo o que gostam, mas às vezes elas têm uma conduta inadequada perante si mesmas, uma conduta ilegítima, e aquilo é um problema. Por exemplo, a pessoa que se casou, tem filhos, mas não consegue trabalhar para ganhar dinheiro, e o sogro paga todas as despesas. Entende? Ele dorme bem, se alimenta bem, se diverte, mas não consegue trabalhar. A consciência dele está... Ela está precisando de uma atuação terapêutica, mas é num processo mais sutil. Ela não tem uma dor. Por exemplo, no primeiro caso dos pacientes da psicanálise, eles têm às vezes sintomas físicos fortíssimos. Como um paciente que uma vez me procurou e disse, olha doutor, eu já fiz todos os exames, até a ressonância magnética. Nada foi encontrado. Então o meu médico disse, olha, o seu problema são dores psíquicas. Você deve procurar um psicólogo. Isso já foi muito bom, porque muitos médicos nem a isso orientam. Entende? E depois de algum tempo as dores foram diminuindo da pessoa até que desapareceram. Então era uma dor física mesmo. Entende? Agora, esse outro tipo, ele já não tem dores físicas, a saúde está perfeita, ele dorme bem, se alimenta bem, mas nesse exemplo que eu dei, ele não consegue trabalhar, ter relação com o público, com o coletivo. É um processo que precisa da análise para compreender o que significa para ele essa dificuldade de não conseguir trabalhar. Quer dizer, a parte produtiva dele está bloqueada, alterada. Então essa pessoa não se sente bem. Normalmente ela pode ter outros sintomas mais sutis, por exemplo, explosões, ser extremamente agressiva em vez de ser afetivo com a esposa e os filhos, e outros processos. Agora... Uma pergunta. As doenças são originadas primeiro no mundo psíquico, né? Sim. Como sentimentos e pensamentos negativos podem influir nesse processo? Sim. Tem a ver com o que você está falando. Isso. Eu vou terminar essa explicação e já entro nisso, tá? Então, veja. Por último, as pessoas em menor percentual que nos procuram, às vezes têm uma vivência consciencial, ou seja, transpessoal. São poucas, mas aparecem. Talvez 10%. Então, é nesses 10% que eu percebi que o trabalho do Dr. Valdo Vieira era útil. Ora, para esclarecimento, para simplesmente informar o paciente da vivência que ele teve, o que significa, o que acontece, entende, com ele.
e mostrando que o processo não é patológico. Agora, para mostrar, óbvio, você tem que ter algum tempo para observar se não é patológico. Ele pode ser, vamos dizer, consequência de um distúrbio, sim, a vivência transpessoal, mas às vezes também não é. Então as técnicas entram para esclarecer e às vezes para auxiliar um momento específico. Por exemplo, uma paciente chegou no consultório, ela estava com o processo da neurose de angústia muito acentuado, cronificado, e quando ela deitava para tentar dormir, ela tinha a experiência de sair do corpo. Não era pela vontade dela, não era consciente, mas era como um processo de fuga da difícil realidade que ela vivia na dimensão física. Então ela chegou e disse, olha, numa das sessões, depois de alguns encontros, ela disse, olha, eu queria que você, se soubesse, me explicasse o que acontece comigo, o que se trata. Falou, olha, eu deito para dormir, relaxo, e eu sinto que eu estou saindo do corpo, que eu estou sendo puxada para um lugar muito ruim. Eu fico morrendo de medo. Eu acordo, abro os olhos em sobressalto, e aí eu não tenho mais vontade nem coragem de deitar para dormir, porque eu tenho medo que isso aconteça de novo. E outras vezes já deitei para dormir novamente e acontecia. Então, o que eu faço? Eu fico andando pela casa a noite inteira, tomo água, ouço música. Quer dizer, além de todo o processo da neurose de angústia, da crise depressiva que ela vivia, ela tinha sono, mas como começou a desencadear a fuga para o extrafísico, ela aí começou a perder até o sono. Mas inconsciente essa fuga? Inconsciente, justo, entende? Não consciente no ego, mas consciente na totalidade da psique dela, entende? O método funciona fisiologicamente, é um método automático, entende? A projeção consciente nesses casos patológicos. E em outros momentos ela disse assim também, tem outras vezes que eu deito para dormir e isso não acontece, mas de olhos fechados eu sinto que estou vendo o teto do quarto, o lado esquerdo, de repente aí eu sinto que eu também estou fora do corpo, mas não sendo puxada como antes. Então eu vejo meu corpo dormindo, eu vejo minha filha que dorme comigo na cama dormindo do meu lado. Nessas horas eu não fico tão assustada, mas também depois que eu abro os olhos eu não durmo mais, porque eu não sei o que vai acontecer. Então aí vem o esclarecimento e a explicação. Olha, isso que está acontecendo com você é consequência do processo de angústia que você está vivendo. Porque você já percebeu, você mesma disse, você está fora do corpo. Nós saímos do corpo, sim. Agora você está saindo por uma causa patológica. Agora, o sair do corpo, desse modo que você já está experimentando várias vezes, você percebe que não causa nenhum distúrbio, nenhuma anomalia física nem psicológica. Você está assustado e com medo, porque você não sabe o que é isso que você está experimentando. Danilo, você poderia aproveitar o gancho e comentar o que é sair do corpo, esse processo? Certo. Então, após o esclarecimento, ou seja, essa simples explicação para a pessoa, ela já começou a sorrir com uma sensação de alívio. E no fim da sessão ela disse, puxa, eu estou tão tranquila. Depois de algumas sessões, ela disse, olha, sabe aquela ocorrência que se dava comigo? Depois que você me explicou, nunca mais aconteceu. E eu estou dormindo bem. Ela falou, e sabe, eu gostaria que acontecesse de novo, porque agora eu entendi que aquilo não faz mal nenhum para mim. Mas eu não consigo mais fazer também. Eu disse, então aguarde um momento oportuno. Entende? Em outro momento talvez você vai poder estudar sobre isso. Eu posso indicar livros para você ler, ou até um local onde você possa ter treinamento para essas experiências. Mas aguarde um momento. Agora, explicando a experiência fora do corpo. Nós sabemos que o processo de sair do corpo é um processo fisiológico e natural. Tal é que, mesmo nas pessoas, vamos dizer, comprometidas psicologicamente, elas têm essas experiências.
Nós sabemos que os animais também saem do corpo, e as plantas também. Ela tem uma projeção energética. Agora, por que fisiológico? Porque faz parte da vida nossa. Cada vez que nós relaxamos para dormir, ocorre o processo da semidescoincidência. A grande maioria simplesmente se descoincide. Tal é aí que ocorre o processo de refazimento físico. Por quê? Porque a consciência deslocada com o seu outro veículo de manifestação, que é o psicossoma, ela tem maior sensibilidade e possibilidade de absorver energias. Ao você abrir os olhos e acordar, tudo isso é assimilado ao seu corpo físico, porque você se recoincide com o seu corpo físico. Agora, nesses exemplos que eu citei, isso acontecia por causa do processo mórbido, doentio, patológico. Agora, a pessoa se estudar, se exercitar, ela provoca esse fenômeno pela sua própria vontade, sem nenhuma causa mórbida, patológica, que é o ideal. Existem muitas possibilidades positivas para ir aquilo que você havia citado antes, para a evolução da pessoa, individual, consciencial, entende? Para que você consiga ampliar a sua consciência, seguir o seu caminho de individuação. É uma possibilidade e, pelo que me parece até agora, uma das mais adequadas. Porque você não fica, por exemplo, mergulhado em você mesmo, como é, por exemplo, certas técnicas transpessoais que buscam a evolução da consciência, que você medita, relaxa. Não. Você faz um relaxamento e depois você sai de você. E você experimenta, tem noções que tem outro corpo, que tem outra vida que continua. Você tem uma experiência, você não tem que acreditar, que ter fé em nada. O processo não é emocional, não é que você acredita em algo que alguém te falou. Você próprio tem a sua experiência, entende? Agora, veja, são poucas pessoas que têm essa possibilidade de ter a projeção consciente, lúcida, naturalmente, sem nunca ter ainda, por enquanto, estudado, lido, exercitado. São muito poucas pessoas. Qualquer pessoa que começar a ler, estudar, exercitar, desenvolve isso. Como nós desenvolvemos qualquer outra habilidade. Por exemplo, habilidade para música, habilidade para pintura, habilidade para a profissão que você estudou, você se torna profissional naquilo. É uma habilidade como outra qualquer. Agora, na psicologia, no processo terapêutico, isso pode então aparecer e você deve informar para que essas pessoas se sintam bem, seguras. E se elas sentirem que o caminho delas é esse, elas vão continuar estudando o assunto, entende? Ou seja, dedicando para evoluir. Além de vivenciar, a pessoa também, o exercício da projeção não ajuda a desenvolver a sua autoconsciência e os seus poderes normais, assim, as suas potencialidades? Isso, sem dúvida. As suas potencialidades psíquicas, conscienciais, todas elas são ativadas.